Existe uma crença operando no seu subconsciente agora mesmo que está determinando o quanto você ganha, o quanto você cobra e o quanto você acredita que pode ter. E você não escolheu essa crença conscientemente. Ela foi instalada no seu subconsciente por experiências que você teve, por coisas que você ouviu e por ambientes que te formaram antes que você tivesse consciência suficiente para filtrar o que entrava. E o mais curioso de tudo isso é que ela não aparece como crença. Ela aparece como a verdade que você tem sobre como as coisas funcionam. E hoje eu vou te mostrar como identificar essa crença específica no seu sistema e por que essa identificação muda tudo. O meu nome é Nathalie, eu sou biomédica e sou doutora em biotecnologia. E o que eu vou compartilhar hoje aqui é a base de todo o trabalho de cocriação que eu ensino. Uma crença é uma ideia que você tem como verdade. Não é algo que você pensa conscientemente, mas é algo que o seu sistema interno usa como base de todas as ações que você toma. Então existe uma diferença genuína entre saber que o mundo tem oportunidades, mas que essas oportunidades elas estão ali disponíveis para você. De que, por exemplo, existe a prosperidade que você merece, mas de você se portar e agir como uma pessoa que já tem essa prosperidade. A maioria das crenças mais poderosas que operam na sua vida, elas foram instaladas antes dos 7 anos de idade. E é nessa fase, que o inconsciente ele é completamente aberto, Ele não tem filtros críticos, para poder julgar o que é certo, o que é errado. Então, tudo que está no ambiente é absorvido como verdade, Então, por exemplo, se você viu os seus pais brigando por dinheiro, certamente tem instalado no seu subconsciente que o dinheiro ele causa conflito, A gente ouvia muito também dizer que dinheiro não cai do céu e a gente está sempre então associando que a prosperidade exige muito trabalho e muito sofrimento, E viu também rico sendo julgado, então a gente aprendeu o quê? Que ter muito é ruim, é perigoso. Esses não são pensamentos que você tem, mas são premissas a partir das quais você opera. E elas filtram tudo, elas filtram o que você percebe, o que você decide e o que você atrai para a sua vida. A metafísica chama isso de programação subconsciente, E a neurociência, ela confirma que os padrões instalados na infância, eles criam circuitos neurais que se tornam os caminhos de menor resistência para o sistema e que continuam operando automaticamente na sua vida adulta. A crença que está limitando a sua prosperidade, você não vai descobrir ela se apenas você fizer perguntas como o que é que eu sei sobre dinheiro, Você conscientemente você vai responder que o dinheiro é bom, eu gosto e tal. Essa mente consciente ela vai te dar a resposta que você quer ouvir, Então não adianta você fazer esse tipo de pergunta. A crença real ela só aparece quando você observa os padrões que você está vivendo, que você está repetindo na sua vida, E existe uma técnica muito simples para identificar isso, Então você olha para o padrão que se repete com mais consistência e faz a pergunta inversa. Se, por exemplo, se o seu saldo bancário ele está consistentemente abaixo do que você quer, a pergunta não é por que eu não tenho mais dinheiro? A pergunta é qual é a crença que eu tenho para justificar eu ter este resultado? Então, se você consistentemente cobra abaixo do valor que você pratica, a pergunta não é por que eu faço isso, mas é o que precisaria ser verdade sobre mim ou sobre o dinheiro para que eu cobrasse menos do que eu devesse cobrar.
Essa inversão, ela leva direto ao padrão que está instalado em você. Porque os seus resultados, eles não são acidentais, eles são a expressão verdadeira da sua frequência de base. Eu identifiquei certos padrões que apareceram com uma frequência. Eu identifiquei certos padrões que aparecem com uma frequência perturbadora, né? Especialmente em pessoas de alta performance intelectual. Então, por exemplo, padrões como que eu preciso trabalhar muito para merecer o que eu recebo, né? Essa crença, ela desconecta, né, valor de eficiência. Quem a carrega vai inconscientemente tornar o trabalho mais difícil do que ele precisa ser. Uma outra crença é, por exemplo, que dinheiro ele muda as pessoas, né? Que as pessoas elas ficam ruins depois que ganham dinheiro. Quem acredita nisso vai sabotar sempre a própria prosperidade para não se tornar alguém, né, que não é boa, né? Não é certo ganhar dinheiro enquanto os outros passam necessidade. Essa também é uma crença que instala o quê? A culpa como um regulador de abundância. Então, cada vez que você prospera, além de um certo ponto, a culpa funciona como um freio e puxa você para baixo. Outra, pessoas como eu não ganham assim, né? Essa é talvez a mais devastadora, porque ela usa a identidade como limite. E a identidade é a crença mais difícil de questionar, porque confundimos quem somos com o que aprendemos a ser. Enquanto você não identificar qual desses padrões ou qual variação deles está operando no seu sistema, qualquer estratégia que você aplicar vai trabalhar contra uma corrente que você não está vendo. E aí o momento em que você identifica a crença operacional que está gerando o seu padrão é um momento de libertação. Não porque a crença ela desaparece imediatamente, mas porque você para de confundi-la com a verdade. Enquanto a crença ela opera sem ser vista, ela tem poder total. Decisões a partir dela como se estivesse respondendo à realidade, quando na verdade está respondendo a um programa. E quando você a vê, quando você coloca luz ali naquela crença, quando você consegue nomeá-la e localizá-la como um padrão instalado, não como uma verdade objetiva, mas como um padrão que foi instalado, você cria ali distância. E distância é o começo da escolha. Então, por exemplo, a crença de que eu preciso trabalhar muito para merecer o que eu recebo, ela deixa de ser a realidade e se torna uma história que o seu sistema conta. E histórias, elas podem ser reescritas. A epigenética mostra que até mesmo padrões de expressão biológica instalados por experiências antigas, eles podem ser modificados por novas experiências com intensidade emocional suficiente. Nada é fixo, nem os padrões mais antigos. O inconsciente que instalou o programa, ele tem a capacidade de instalar um novo, com as técnicas certas aplicadas na camada certa. E eu vou te deixar aqui com um exercício para você fazer. Pega um papel e escreve o padrão que se repete com mais persistência na sua vida financeira. Não a análise, mas o padrão, né? Aquilo que está constantemente se repetindo, o resultado, né? Por exemplo, toda vez que eu alcanço X, acontece Y, né? Ou consistentemente eu faço Z, mesmo eu não querendo. E aí depois você escreve: para que esse padrão fizesse sentido, eu precisaria acreditar que... E aí você completa a frase, sem censura, sabe? O que vier mesmo, e aí o que aparecer é o seu diagnóstico. Pode ser desconfortável, né? Mas é o ponto de partida para a reengenharia real. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que fazer depois de identificar a crença, né? O processo de dissolução e substituição que eu aplico com os meus clientes e que apliquei na minha própria vida. Então inscreva-se no canal para não perder.
E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, porque existe muita gente por aí tentando resolver um problema de frequência, né, com estratégias. Esse vídeo pode ser o começo de uma direção diferente. Até o próximo vídeo.